Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 3 de dezembro, a lição 10, ela tem como título Um hebreu em Atenas. A lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículos 1 até 16. Paulo, ele era um apóstolo assim, peregrino, e sempre buscava fazer suas pregações, né, em terras estranhas, né, para que o seu objetivo era fazer a vontade de Deus e proclamar o evangelho aos gentios, né, ou os estrangeiros. E uma de seus temas preferidos, assim, que ele sempre tinha, assim, já bem preparado e conhecia muito bem, era dele falar sobre o Cristo crucificado. E é um dos temas que ele sempre pregava nessas ocasiões. E ele, após ele pregar ali em Tessalônica, depois em Bereia, alguns judeus cristãos, né, ficaram com inveja devido ao grande número de conversões que estava acontecendo com as suas pregações. E esses cristãos judeus resolveram expulsar Paulo dali, fizeram até alguns tumultos, né? E Paulo resolveu sair dali de Bereia e ir até Atenas, na Grécia. E lá chegando, ele se indignou, né? Se revoltou ao ver aquela cidade tomada assim pela idolatria, né? Em cada canto que ele ia, nas praças, né? Nos anfiteatros, né? E ali era repleto assim de templos assim bonitos, né? E justamente dedicados assim a deuses estranhos, né? Mas Paulo, como era uma pessoa comprometida com Deus, um homem realmente fiel, consagrado, ele teve compaixão daqueles atenienses, né? Mesmo ele tendo se escandalizado, né, com aquela escravidão ali de ídolos, né, que aquelas pessoas tinham, né, naquelas praças, naquelas ruas, nos trabalhos. E ele resolve de proclamar o evangelho justamente nessa cidade de Atenas. Paulo tinha muita preocupação em salvar os gentios e tinha uma paixão para com as almas perdidas, né? Ele era um homem humilde, embora culto, mas de muita misericórdia para com as pessoas pecadoras. Ele queria salvar a todas as pessoas. E foi assim um marco importante em seu ministério ele ir ali até Atenas, né? E nas regiões ali do Império Romano, que fala lá em Romanos 15, 19 e 20. Depois de ele visitar Filipos, né, Tessalônica e Bereia, Paulo agora pisa no solo da cidade de Atenas, que na época ela era chamada a capital intelectual do mundo, né? A cidade onde viveu pessoas famosas como Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles, figuras assim cultas e ilustres, né, da história mundial.
O veterano missionário, apóstolo assim, de grandes multidões, pisa na terra dos grandes corifeus da filosofia, dos homens que encheram bibliotecas com sua erudição. Um desafio enorme, né, para Paulo, um missionário assim, realmente de Deus, e que ele trabalhava em favor dos não alcançados, né? E principalmente essas pessoas idólatras, né? A Grécia havia se tornado o berço da sabedoria da humanidade, conforme, né, a teoria do mundo, através de seus ilustres filósofos. Atenas foi a responsável pela civilização helênica, cultura que durou séculos e atravessou continentes. Ela estava entre as 3 cidades mais importantes do mundo greco-romana, e foi nesse contexto que o apóstolo Paulo resolveu proclamar o Evangelho eterno. Quando o apóstolo Paulo chega a Atenas, a cidade estava cheia de ídolos, né? Que fala lá em Atos 17 e 16. E como ele já havia tido experiência com isto, né? Dentro do seu próprio povo, né? De Israel, que era propenso, né? A adorar ídolos, mesmo com advertências pesadas assim, de Deus, Paulo também se indignou com todos os ídolos que ele encontrou na cidade de Atenas. O apóstolo ficou assim bastante preocupado e teve compaixão pelos atenienses, né, que estavam morrendo no pecado e que deveriam ser alertados, né, sobre isto, para que eles conhecessem o verdadeiro Deus que tudo criou. O obstáculo para Paulo também era a tradição ateniense, né, que era muito radical, né, em conservar o seu berço intelectual. Por isso, novas ideias eram lançadas por estrangeiros que visitavam, né, ali com grandes reservas, né? E Paulo, antes ao pregar o evangelho em Bereia, lá não foi muito bem aceito e teve até tumultos, né? E por isso que ele resolveu pregar ali em Atenas. O apóstolo, né, já tinha visto na idolatria pelas cidades onde ele proclamou o evangelho, onde ele passava. E assim como nas nossas cidades hoje, né, são cheias de idólatras, né? O espiritismo envolve muitas pessoas hoje, mas não na quantidade que Paulo tinha observado ali em Atenas. Que ele até ficou assim indignado, né? Que fala em Atos 17. E ele ficou assim, né? Ele ao ver aquela cidade dominada por ídolos, né? A disputa entre eles nas praças públicas, né? Junto com os filósofos, né? O povo ateniense precisava de uma transformação urgente, que até moradores de Corinto, né, consideravam eles como imorais, como prostitutos e infiéis. E foi nesse ambiente que Paulo se encontrava naquele momento. Paulo não aceitou com o que ele viu ali em Atenas. Ele ficou inconformado, né, e tratou de trabalhar para mudar a situação. E já os crentes, né, de hoje são capazes às vezes de caminhar, né, entre essa idolatria
visitar cidades idólatras, às vezes caminham por elas sem reagir contra esta idolatria. O apóstolo Paulo reagiu naquele momento contra os ídolos daquela cidade, porque sempre estava sob as asas divinas, sobre o Deus que tudo criou, onde era o Espírito Santo que lhe dava a sabedoria, sem ele ser assim determinista, né? E assim ele podia sustentar que tudo que acontece na trajetória de um cristão não é por acaso, porque há um governo de Deus que tem seus propósitos, né? Porém, nós temos que buscar com fé e deixar que o poder de Deus nos envolva, atue em nós, para que nós possamos ser missionários e combater essa idolatria. Devemos nos conscientizar que às vezes há muitas coisas que acontecem, né, na vida de um servo de Deus, que às vezes ele próprio não consegue explicar. E isso também aconteceu comigo, né? Fui transformado por Deus em um momento bem estranho e Deus atuou. Bom, visto que as lições da vida, né, elas não nascem apenas nos momentos bons, né, aos olhos humanos, né? Elas também nascem nos momentos difíceis, né, e às vezes fora do controle humano, e o que seria desgraça para alguns se torna a vitória na visão celestial, e as pessoas são transformadas, se tornam cristãos e grandes pregadores. E o apóstolo Paulo, mesmo que ele já estivesse, que ele já tivesse passado assim várias cidades lá, como Bereia, né? Que por um tempo teve que sair correndo para não ser morto devido a tumultos, né, de fanáticos, mas que depois voltou ao evangelho e foi proclamado ali mesmo, naquela mesma cidade. E tudo tem uma ocasião certa, né? E é um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu, que fala lá em Eclesiastes 3:1. O apóstolo Paulo, diferente de outros cristãos da época, que não entendiam que o evangelho era para todas as pessoas, essa decisão assim das pessoas falarem, né, que e acharem que só algumas pessoas serão salvas, né? Paulo, ele é diferente, né? Ele tinha sabedoria que vinha do Espírito Santo, onde tinha certeza que Deus atuaria e queria salvar os atenienses. E as demais nações, mesmo pecadoras que fossem. E ele procurou proclamar o evangelho justamente nessas cidades com bastante dedicação. E o apóstolo tinha o entendimento de que a perfeita missão global, ela era de levar o evangelho aos não alcançados, né? E isso incluía os pagãos, idólatras de Atenas, assim como aqueles filósofos, né, que enchiam praças e ruas naquela cidade da Grécia. E assim Paulo, com inteligência, ele foi ao encontro onde mais as pessoas frequentavam ali em Atenas, aquelas praças, anfiteatros, né, para falar de Deus, e fazer amizades com as pessoas e passar confiança, né? Ele ia naquelas praças. Podemos assim dizer que o apóstolo, né, Paulo, ele formou
o primeiro centro de estudos de missão global, para estudar junto aos atenistas, os atenienses, né, a palavra de Deus, né, de dar estudos bíblicos, testar métodos para cada vez mais alcançar os corações daqueles pagãos, nem que fosse naquelas praças e ruas, era ali que ele fazia. E Paulo, por ser sábio, né, sentia que não podia se aproximar, às vezes, de cultos atenienses, da mesma forma que ele se aproximava de judeus ou de gentios que ele conhecia o evangelho e eram temente a Deus, que era mais fácil de pregar o evangelho. Assim, aquelas pessoas ali da Grécia que estavam naquelas praças de Atenas, cujo ponto de partida não era daquele Deus de Israel que ele servia, e muito menos das obras entre a nação israelita, ele procurava pregar o evangelho conforme a orientação de Deus. Embora os conceitos de fé, crenças, fossem fundamentais, né, para os judeus e tementes a Deus, não significava nada para as pessoas que Paulo achou frequentando ali em Atenas, naquelas praças e anfiteatros. E assim requeria uma abordagem diferente, né, e inteiramente nova de proclamar o Evangelho. E Paulo se programou para isto, né, se preparou para esse momento. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa assim sábia, de entendimento, né? Passa a ser conhecedor da palavra de Deus, porque o Espírito Santo trabalha em você e é Ele que faz a obra. Assim como quando Paulo chegou naqueles atenienses idólatras, né, pessoas cultas, né, formadas, filósofos, né, doutores, ele se deixou envolver pelo Espírito Santo, que induziu ele ao que ele falar, porque ele sentia a voz do Espírito Santo falando com ele. E é assim que nós devemos proceder como cristãos e pregadores do Evangelho. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando Deus toca no seu coração e você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente e chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.